O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o médico especialista em dor Levi Jales. Bom dia, doutor Jales. Bom dia, Tiago. A gente vai falar um pouquinho sobre fibromialgia, porque inclusive o senhor é autor de um livro que trata especificamente sobre essa enfermidade. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor, com tanto avanço da medicina, já existe uma cura para a fibromialgia? Não existe uma cura definitiva para a fibromialgia. O que existe é um controle terapêutico. Hoje a medicina pode controlar a fibromialgia em torno de 70% a 80% através de tratamentos e abordagem, tanto por medicamentos como outras terapias não medicamentosas. Doutor, a gente sentir dor hoje em dia é algo cada vez mais comum nas pessoas, né? E aí a grande dúvida é como entender que essa dor que a pessoa tem sentido, ela é algo mais grave, não apenas uma decorrência de um estresse do dia a dia, ou mesmo apenas um problema muscular. Na verdade, existem critérios clínicos para você dar o diagnóstico de fibromialgia. Então, para você ter uma ideia da importância do estudo sobre a dor, que mais de 70% dos pacientes, das pessoas que procuram os serviços de saúde de um modo geral, refere dor como sintoma principal. Então veja, em cada serviço de saúde, em torno de 10 pessoas, 6, 7, 8 apresentam dores. Então é importante todo profissional e acadêmico de saúde entender o estudo sobre a dor. E a fibromialgia, ela cursa com dores crônicas, dores difusas pelo corpo todo, e que leva o paciente a sentir também fadiga, sentir distúrbio do sono, insônia, não dorme bem, ter depressão. São pessoas com um nível de ansiedade elevado e com tristeza, com angústia, com a depressão. Então são esses 4 pilares que caracterizam a fibromialgia: dor crônica difusa pelo corpo todo, fadiga, insônia e depressão. O senhor falava que a medicina consegue controlar 70% a 80% desses sintomas. Como é que é o tratamento de uma pessoa que é diagnosticada com fibromialgia? Geralmente o tratamento é multiprofissional. Não só o médico, mas todos os profissionais de saúde envolvidos. Nós utilizamos medicamentos, existem vários tipos de medicamentos que controlam a fibromialgia, e tratamentos não medicamentosos, como acupuntura, fisioterapia, estimulação cerebral e outros. O senhor falava acerca dos pacientes que procuram o consultório para serem diagnosticados com fibromialgia ou não. E um aspecto muito interessante nisso tudo é que a gente vê muita mulher tendo problemas de fibromialgia, mas poucos homens. Existe uma razão, existe uma motivação para que a doença tenha uma maior predisposição nas mulheres e não nos homens? Na verdade, a fibromialgia atinge 90% no sexo feminino. Então, o número é bem elevado. E vamos dizer assim, tendência da enfermidade a atingir mais as mulheres é devido à parte hormonal, que é diferente. Então, existem estudos mostrando que há uma interferência no hormônio feminino nessa patologia. Nesse mesmo aspecto de diferença hormonal, existe também um tratamento diferente, se é com homem, se é com mulher, ou não? A enfermidade ela é tratada de uma forma igualitária? Sim, existe uma abordagem diferenciada, mas de um modo geral, existe o tratamento clássico, onde você utiliza drogas como analgésicos, relaxantes musculares, antidepressivos, anticonvulsivantes e outras medicações. A dor, doutor Jales, é um problema que acomete, como o senhor mesmo falou, 60%, 70% de pacientes, até mesmo de outras enfermidades. Sim. E é normal as pessoas até se automedicarem. Estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, eu tomo um relaxante muscular, eu tomo um analgésico. É claro que a automedicação é algo desaconselhável. Mas, nesse caso, ela pode chegar a agravar o problema da fibromialgia ou ela não chega a causar esse problema, Manuel? A automedicação não deve ser realizada porque pode mascarar o diagnóstico. Então, se a pessoa está sentindo dor, tem que ir ao profissional de saúde para identificar qual a causa da dor. Não é só tratar a dor, você tem que saber a causa. Então, a importância
se fazer uma avaliação clínica com critério para chegar a esse diagnóstico. Quando a pessoa usa a medicação sem controle, sem uma supervisão médica, isso pode correr o risco de ter outras enfermidades que estejam ali escondidas e você não poder tratar adequadamente. O senhor falava que 90% das pessoas que hoje procuram os consultórios e que são diagnosticados com a enfermidade, 90% é mulher, mas eu pergunto ao senhor, e a questão da faixa etária? Existe uma predisposição por faixa etária também? Ou a fibromialgia é uma enfermidade que ataca tanto jovens como adultos, como idosos? A fibromialgia pode comprometer qualquer idade, mas é mais frequente, em termos de estudos científicos, numa variação de 30 a 60 anos. Então, a faixa etária de 30 a 60 anos é mais frequentemente comprometida pela fibromialgia. Essa é, inclusive, uma faixa etária de pessoas ativas que estão no mercado de trabalho. Tem alguma relação essa questão da atividade profissional? Ela pode também acabar sendo uma predisposição, acabar sendo algo que motiva a fibromialgia? Sim, tanto a fibromialgia como a dor de um modo geral interfere na produção, né, do trabalho da pessoa. A dor limita muito a qualidade de vida. Ninguém consegue trabalhar normalmente sentindo dor. Então é uma das causas importantes de afastamento do trabalho. E na fibromialgia também. Muitos pacientes se afastam do trabalho e deixam de produzir adequadamente devido às condições de dor, de fadiga, de mal-estar. E o interessante é que as pessoas que têm fibromialgia são pessoas sensíveis, são pessoas que se queixam muito porque, na verdade, não existe nenhum exame que dê o diagnóstico e defina com certeza a fibromialgia. E nesse caso, muitas pessoas olham, olha, você está fingindo que tem fibromialgia. Os pacientes que têm fibromialgia me falam muito sobre isso. Em pessoas na família, no trabalho, essas pessoas acham que o indivíduo com fibromialgia não está doente. Ele sente isso, como se estivesse fingindo. Na verdade, é uma enfermidade conhecida na medicina e que precisa de tratamento e controle terapêutico adequado. A dor até mesmo porque ela é muito subjetiva. A pessoa pode falar, eu estou sentindo dor e não necessariamente se é diagnosticado ali uma fratura ou um hematoma, algo que exatamente, algo que a pessoa consiga visualizar a profundidade daquilo, dizer, olha, realmente está sentindo dor porque fraturou aqui ou porque bateu ali. Mas eu falo nem tanto, doutor Jales, na questão do afastamento do trabalho. Mas existe algum trabalho que possa acabar provocando a fibromialgia pela sua repetição? Porque existem algumas atividades profissionais que a gente acompanha e que vê que a repetição da atividade dela acaba provocando determinadas enfermidades. No caso da fibromialgia, como é que ela é contraída? Como é que um paciente adquire essa enfermidade? Na verdade, a pessoa nasce com a tendência genética a ter a fibromialgia. E existem os fatores desencadeantes. Os fatores desencadeantes mais conhecidos são trauma emocional, então separação de casal, perda de emprego. Tudo isso cria um clima de trauma emocional que favorece o aparecimento da fibromialgia. Trauma físico, né? Acidente de carro, viroses. Eu tenho muitos pacientes que tiveram dengue, o chikungunya e depois desenvolveram a fibromialgia. Então, existem esses fatores desencadeantes que podem agravar o aparecimento da fibromialgia. No caso de algum telespectador que está nos assistindo que conseguiu identificar semelhanças com o que a gente está falando aqui com o que ele sente em casa, qual especialista que ele deve procurar para ser diagnosticado ou não com esse problema? Na verdade, qualquer médico tem condições de dar o diagnóstico clínico de fibromialgia. Então, é procurar um médico que possa fazer um tratamento adequado para essa enfermidade. O senhor está apoiando aí no colo um livro sobre fibromialgia, que inclusive o senhor é autor, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho acerca dessa publicação também aqui. Não, realmente esse livro nós publicamos há uns 2 anos atrás e a primeira edição foi esgotada. Enquanto que a segunda edição nós realizamos agora, mas que também as livrarias já não existe mais. Estamos com poucos exemplares, né, para ser... Esse livro é um livro, doutor Jales, para o profissional médico ou para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o problema, que por vezes até estão se tratando da fibromialgia? Eu acho que os interessados, né, podem
adquirir. É um livro que faz uma abordagem clínica, tanto de acadêmico como vários profissionais de saúde, abordando esse tema de fibromialgia de um modo geral, uma leitura fácil de entendimento. A fibromialgia é até um termo pouco usual, mas ela tem acometido um público bastante expressivo, né? Hoje falando, claro, de forma grosseira, a gente poderia até de forma estimativa, quantos por cento dos potiguares, norte-rio-grandenses, são acometidos hoje por fibromialgia? Existe esse estudo? Não, nós não temos esse estudo ainda, mas de um modo geral, na população, a fibromialgia atinge 2% da população mundial. 2% é um número bastante considerado para uma doença que até hoje as pessoas pouco falam, né? E como o senhor falou, às vezes é até mal interpretada, porque alguém começa a reclamar repetitivamente de dor, tô com dor, e depois acaba sendo desacreditado. As pessoas, você não está com dor não, você está fingindo na verdade. Doutor Jales, agradeço a participação do senhor hoje aqui no RN no Ar, falando um pouquinho acerca dessa doença, como o senhor falou, que alcança aí 2% da população e que por vezes acaba sendo interpretada de forma equivocada pelo desconhecimento dos pacientes ou até mesmo de alguns profissionais. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer outra oportunidade.